Marina, quais são as maiores demandas? Porque a gente tem, por exemplo, na área trabalhista, muita coisa, né, Renata? A gente tem acidente de trabalho, tem as doenças ocupacionais, tem o LER, né? Movimento repetitivo, tem muitas coisas na área trabalhista. Qual a maior demanda que está chegando para o judiciário e que o judiciário está acionando a perícia? Isso. Qual que é a maior demanda, Marina? Em termos de patologia, certamente coluna e ombro. São as duas áreas que eu vejo muitas demandas envolvendo, assim, essas duas patologias. A coluna daí tem uma questão extensa, que pode ser uma questão de hérnia, questão de protusão, mas muito envolvendo a questão ergonômica do trabalho. Essa é a questão principal, e daí também, nessa mesma situação, envolve também a questão do ombro, né, dos ombros, sempre envolvendo a ergonomia. Então, como é desenvolvida aquela atividade, né? Se tem um carregamento de peso além do limite que é permitido, se trabalha sempre com o braço acima da linha do ombro. Então, como ele é desenvolvido no dia a dia, as lesões, né, por esforço repetitivo são os que mais possuem demanda judicial e os que são também mais difíceis de prova, porque elas são subjetivas, elas também possuem uma causalidade genética e degenerativa. Então, você comprovar até que ponto o trabalho influenciou ou agravou essa patologia, ela é bem complexa. Fica a dica para as empresas, né, Renata? Exato. E assim, eu queria também entrar nessa mesma linha do Denis. Eu creio que seja uma questão trabalhista, e as pessoas devem concordar comigo que nos últimos anos uma doença, um distúrbio, que é a depressão, tem afastado muito, né, as pessoas dos seus respectivos empregos. Eu sei que na área da educação tem muito, enfim, tantas outras áreas, né? A depressão. Bancos também, muito. Bancos. Verdade. Banco, e por uma série de motivos. Então, assim, como é que uma perícia atua nessas situações? Porque nós estamos falando de saúde mental, né? Como é que funciona? Como é que a perícia pode auxiliar o juiz a entender a relação aí da depressão com a questão trabalhista ou para um afastamento, né, e dependência da Previdência? Como é que funciona? É muito importante essa questão, porque é uma questão que está crescendo cada vez mais também. É uma patologia que está crescendo muito na área trabalhista, que é a síndrome de burnout, né? Que eles associam, né, a questão da depressão e do esgotamento mental com o trabalho. E é, sim, uma questão complexa de ser comprovada também, mas na perícia médica, a perícia médica, ela não é necessariamente um diagnóstico. Então, assim, o perito e o assistente, ele vai trabalhar com aquilo que é trazido no processo, né? Aquelas informações, aqueles exames que estão lá. Por isso que quanto mais exames e informações você trazer, né, para o processo, for te beneficiar, melhor. Agora, se você não tem exames, não tem tantos, vamos supor assim, atestados, relatórios médicos, então tantas informações a respeito, você vai ter só a alegação da parte, né? E parcos exames médicos, aí fica mais difícil a prova, né? O ideal é que quando não existe a possibilidade de comprovar esse nexo com o trabalho, ele não seja dado. Né? Porque, assim, você tem que analisar todo um contexto de vida. A síndrome de burnout, especificamente, ela está muito em voga, muito na moda, mas a gente precisa analisar até que ponto a gente não vai banalizar ela. Porque, assim, o esgotamento mental, o cansaço físico, ele faz muito parte do nosso dia a dia hoje, independente do trabalho, né? E a gente precisa analisar até que ponto não existem outras questões na vida daquela pessoa. E daí é importante a anamnese, né? Você fazer um exame clínico e analisar também tudo que já aconteceu na vida dela. A gente já teve vários casos semelhantes. Por exemplo, num caso, a pessoa já tinha um histórico de depressão,
ela perdeu o pai cedo, daí teve uma ruptura de um casamento, daí ou teve uma situação específica de perda de um parente, ou de uma situação, olha, tive um problema de saúde. Então, tudo isso vai ajudando você a criar uma patologia mental, né? Algum problema, às vezes uma depressão, uma ansiedade. Então, todas essas questões têm que ser analisadas. E existem mais pessoas no mesma função sua que também tem essa patologia? Ou foi você que desenvolveu? Ou o que envolveu isso? Também é importante essa questão. Existiu algum assédio moral, alguma coisa junto que pudesse desencadear essa patologia? Então, são tantas questões que envolvem e que precisam ser analisadas, e daí depende muito, né? Se você é o perito, se você é o assistente, de que lado você está, de o que você precisa provar. Mas ela não é uma questão tão simples como as pessoas às vezes pensam, que é só uma questão de esgotamento físico, mental e uma depressão. E daí, não é simples assim. Não é simples assim, porque senão a gente vai estar numa demanda gigantesca de síndrome de burnout. E aí entra, né? Aí eu acredito que entra mesmo para o juiz que vai sentenciar aquela situação. Não, também. E a necessidade de fato de ter provas robustas, né, para auxiliá-lo numa decisão, porque deve ser muitíssimo complicado com tantas situações, né, que envolvem, que podem ser subjetivas, né? Existem questões que também, e existe até um professor, né, que ele é perito e ele também é advogado, é médico e advogado junto. E ele fala, será que todas as pessoas que estão em trabalho ativo não têm 10% de uma síndrome de burnout? Assim, não tem algum momento disso? Então, até que ponto a empresa contribuiu para você ter essa síndrome? Ou foi algo que foi criado, vamos supor, se nós estamos num momento de pandemia, não foi algo que deixou todo mundo muito angustiado, que deixou todo mundo numa situação muito vulnerável, né? Então, até que ponto a empresa contribuiu para isso? Né? Uma situação que ela não tem como agir ou impedir, né? Uma situação de pandemia. Então, tudo isso tem que ser analisado, para a gente não banalizar. Eu não sei se você vai entrar nessa questão ainda do trabalho, mas é que a Marina, ela acabou falando no meio dessa resposta sobre assédio, e me corrija se eu estiver fazendo alguma pergunta muito nada a ver, mas assim, você falou do assédio moral, né? Me lembrei de assédio sexual, enfim, e pergunto, a perícia também atua em situações de assédio sexual, não sei, eventualmente, porque a gente está falando de perícia médica, né? Perícia médica, questões de estupro, né? E daí não estamos falando de empresas, mas assim, como é que a perícia atua nesses casos? Para as questões envolvendo, né, estupro ou alguma coisa de fato, né, corporal, existem as perícias específicas, sim. Agora, para a questão de assédio, seja ele, mesmo o assédio sexual, ele é muito, ele não é algo que é comprovado fisicamente, né, muitas vezes. Então, a perícia, ela geralmente não é marcada, não é designada a perícia médica para este fato. São mais as provas do processo, muita prova testemunhal. Porque daí o assédio moral, ele pode também, de repente, a pessoa pode alegar que pelo assédio moral desencadeou a ansiedade, desencadeou a síndrome do pânico, etc. Agora, caso esse assédio, né, desencadeou alguma patologia, daí sim a perícia é designada. Porque em todas as questões envolvendo a saúde, né, no caso específico, saúde, que a gente precisa de análise específica, daí sim ela é designada. Então, o assédio, a perseguição, né, ou alguma coisa do tipo, desencadeou determinada patologia mental. Então, daí sim é necessário a análise de um médico específico para isso.